Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente transmitindo a palavra de Deus e gostaria que você assistisse no canal da TV Sudeste, também no YouTube. Esta mensagem será transmitida nesses canais e a mensagem de hoje é sobre o convite de Deus. Como que Deus convidou o homem e está convidando você, meu amigo, minha amiga, para a ceia dele, para a bênção dele. O texto está em Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24. Mas eu vou ler só um versículo, que está no versículo 22, Lucas 14, 22, e diz a palavra assim: E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. O texto fala a respeito de uma grande ceia. E nessa grande ceia, o pai de família manda convidar 3 tipos de pessoas, inicialmente. Mas eu gostaria de falar do contexto geral. Jesus estava na casa de um fariseu. Jesus tinha sido convidado para um lanche, para comer pão. E ali, no sábado, ele cura um hidrópico, um homem que tinha um problema de saúde, retém líquido, e ali ele cura. Isso causa, em primeiro lugar, uma revolta, porque os judeus, eles guardavam o sábado, eles não gostariam e não permitiam, e segundo a lei não podia se trabalhar no sábado. Mas não vamos aqui falar sobre essa questão doutrinária, porque não cabe a nós. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus sempre foi um excelente anfitrião. Deus, quando convida o homem para um banquete, como está aqui essa parábola do homem, do pai de família que mandou o seu servo convidar pessoas, ele prepara uma ceia, ele não prepara um banquete, ele sempre prepara o melhor. Ele tem sempre o melhor para o homem. E cabe a nós aceitar ou não o convite. Deus convida, Deus não arromba o coração, Ele não invade a sua mente, Ele não te obriga. Ele quer ser honrado com a sua presença, né? Na presença dEle, nos atos dEle, na casa dEle, na presença do Filho dEle, que é Jesus, na presença dos anjos dEle, descobrir também os mistérios, as intimidades que há na casa dEle. Então, por isso que Deus convida o homem para o banquete, para que o homem possa desfrutar das riquezas de Deus, da intimidade de Deus. Então, o banquete de Deus é uma bênção espiritual. Você se sente feliz, você se sente alegre. A bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores ao homem. E Jesus orienta, em primeiro lugar, aos convidados. Ele observa que as pessoas queriam, em primeiro lugar, que as pessoas queriam honra, e ele disse: olha, não escolha o primeiro lugar. Ele ensina a respeito da humildade em assentar-se por último, nunca buscar o primeiro lugar, e a honra em aceitar um convite. Então Deus tem esse convite para você. Mas a parábola diz que os 3 convidados começam a se excusar, a se desculpar. Você já imaginou que sempre nós temos uma desculpa para não ir no culto, para não orar, para não ler a Bíblia, para não atender um convite de Deus? Sempre há uma desculpa. E esses homens, eles tiveram as desculpas dele. O primeiro disse assim: eu não posso ir porque eu comprei um campo. Primeira desculpa. Então, a primeira desculpa das pessoas é o campo dele, o campo de atuação dele. Ele tem o campo da balada, ele tem o campo de futebol, onde ele joga a bolinha, o futebol, não sou contra isso. Ele tem um campo do boteco. Enfim, o homem sempre tem o seu campo onde ele gosta de ficar, onde gosta de atuar. O trabalho excessivo. Então, esse homem, ele disse: eu preciso ver o campo, eu preciso olhar o campo.
Mas quem compra um campo sem antes de olhar? Era uma desculpa de, entre aspas, esfarrapadas. E sempre nós damos desculpas esfarrapadas para não atender um convite de Deus, para não atender um chamado de Deus. Bom, a segunda desculpa, o segundo tipo de pessoa foi assim. Versículo 18 fala, eu te comprei um campo. O 19 desse capítulo, eu comprei 5 juntas de boi. Era um agricultor, era um homem que conhecia a junta de boi. Eram 2 animais que eram ligados por uma canga que eram usados na agricultura para singrar, para arar a terra. Então essas 5 juntas de bois são desculpas do homem para o convite de Deus. Eu vou arar a terra. O homem, ele sempre vence obstáculos. E essas 5 juntas de bois atreladas é o poder político. Muitos querem o poder. É o destaque pessoal, é a fama, é o conhecimento, a cultura. Muitos primam pelo conhecimento, pela cultura, e é o campo, é a junta de boi, é o ativismo religioso e a riqueza. São 5 coisas que fazem o homem olhar para a terra e levam o homem a ter um apego às coisas terrenas, esquecendo das coisas celestes, das coisas de Deus. Eu faço uma pergunta para você nesta noite. Qual a desculpa que você está dando nesse momento para não atender um convite como agora está sendo feito para você buscar a Deus, para você buscar a presença de Deus? Eu não estou falando de religião, estou falando da intimidade de Deus. Qual é essa desculpa? A terceira desculpa ao convite foi: eu casei e eu não posso ir. Vejam vocês, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas paixões, elas falam muito alto no nosso coração. Aquele homem poderia dizer para a esposa, recém-casado, poderia dizer: mulher, vamos ao convite. Aquele homem, ele é rico, aquele homem, ele fez um grande banquete, a ceia está preparada, vamos lá. Mas ele já deu a desculpa, dizendo que não ia. Eu casei. O homem sempre tem uma desculpa e sempre culpa alguém por não ir. Adão fez a mesma coisa quando caiu. Olha, Senhor, a mulher que tu me deste me fez comer desse fruto. Ou seja, Adão colocou culpa na mulher e colocou culpa em Deus. Você me deu essa mulher e eu errei. Mas nós não podemos desculpar-nos em nada. Nós somos exclusivamente os beneficiados. Imagine vocês, ou você, ou que está nos ouvindo. Se o presidente fizesse um convite, ou o governador, ou o prefeito, ou alguém importante dessa cidade, qual a sua atitude? Você faria o seguinte: você diria: vou colocar a melhor roupa, porque eu fui convidado. Eu nem sei porque eu fui convidado, mas eu vou ser honrado, porque só em ter sido lembrado já é uma honra para mim. Só em Deus lembrar de você, meu amigo, minha amiga, já é uma grande honra. Não esqueça o convite. Na Bíblia existem 3 dispensações. Deus falava com o homem, Jesus veio convidando o homem, e agora o Espírito Santo convida o homem. Nessas 3 dispensações, o povo que Deus escolheu, como aqui estão nesses 3 convites, Deus escolheu, todos esses convites, o homem rejeitou. Quando Jesus veio, o povo de Israel até o matou. E agora o Espírito Santo também, muitos estão rejeitando a palavra, a revelação do Espírito Santo. E o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com esse pai de família que convidou. A mesma coisa aconteceu com Deus, viu que aqueles homens, aquelas pessoas, não estavam atendendo ao convite dele. Ele se indignou. Jerusalém foi atacada 52 vezes. Israel sofreu o holocausto. Israel sofreu a diáspora, foi dispersado pelo mundo inteiro
por indignação, por ira de Deus, por não ter aceito os convites, os vários convites de Deus. Estou aqui com versículos que poderia até mostrar para você, mas Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Então o jugo que o homem carrega, né, que estava aqui da junta de boi, é um jugo pesado, mas o jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve. Deus sempre prepara excelentes banquetes. E olha quem ele convidou. Então esses não quiseram vir, então vai lá nas ruas, nos bairros e convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Esses foram convidados e foram para a festa. E o texto que eu li foi: ainda há lugar. Há lugar. E ele foi mais a outro lugar, foi nos becos e nos atalhos. Os becos são os lugares inacessíveis, onde o homem está na droga, está na prostituição, está no vício, está caído lá. Essas pessoas, elas deveriam e foram carregadas pelo servo. Elas foram conduzidas, porque o cego não vai sozinho. O aleijado não consegue andar. Deus traz essas pessoas. E ainda alguns foram forçados a entrar na festa, na ceia. Apocalipse, para encerrar, Apocalipse fala de uma grande ceia. Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. Bem-aventurados, abençoados. E você aceita o convite de Deus. Não negligencie, não vire as costas. Alguém convidar você para assistir um culto, para ser abençoado, para participar do banquete de Deus, não invente desculpas, aceite os convites, aceite Jesus, vá até Ele, o convite de Jesus: vinde a mim, vá até Ele. Esse é o convite que eu faço para você: vá até Jesus, aceite o convite do Senhor para o banquete espiritual que o Senhor tem preparado para a sua alma, para você recriar na presença dEle. Oremos a Deus. Te agradecemos, ó Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu convite ao longo do tempo, feito ao homem. Muitos recusaram, mas a Tua igreja, o necessitado, somos necessitados, temos aceitado de bom coração o Seu convite, o Teu convite, ó Deus. Nós Te glorificamos, oramos por aqueles que ouviram a Tua palavra, oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.